Você já se sentiu diante de uma decisão que parecia impossível? Um momento em que sua escolha podia mudar tudo. Hoje, vamos mergulhar em Esther 4:17 e descobrir como a fé e a coragem podem transformar a sua vida. Fique comigo até o final e sinta seu coração ser tocado. Esther, uma jovem judia, tornou-se rainha em um tempo de grande perigo. Seu povo estava ameaçado, e ela poderia escolher se calar ou agir com coragem. Deus a colocou naquele lugar exatamente para cumprir um propósito divino. Assim como ela, cada mulher tem um chamado especial. Quando Mordecai, o primo mais velho e guardião de Esther, a alertou sobre o perigo iminente que pairava sobre seu povo, Esther se viu diante de um dilema angustiante. Ela poderia permanecer em silêncio e manter-se segura em sua posição privilegiada como rainha, ou poderia arriscar tudo ao se apresentar diante do rei sem ser chamada, correndo o risco de ser condenada à morte pela lei persa. A pressão da decisão era avassaladora, mas Esther sabia que sua fé em Deus a sustentaria. Com coragem e determinação, ela decidiu enfrentar a situação com ousadia, confiando que Deus estava no controle mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Esther estava ciente de que sua posição como rainha não era apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade divina. Ao se deparar com a difícil decisão de interceder pelo seu povo diante do rei, ela enfrentou um dilema interno profundo. A incerteza do resultado e o risco iminente tornavam a situação ainda mais desafiadora. No entanto, Esther encontrou forças na sua fé inabalável em Deus. Ela compreendeu que a coragem verdadeira não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. O exemplo de Esther nos ensina que a confiança em Deus pode nos impulsionar para além dos nossos limites e nos capacitar a enfrentar os obstáculos mais intimidantes com determinação e esperança. Ao longo da história, muitas mulheres foram chamadas a agir em momentos cruciais, desafiando o status quo e enfrentando adversidades com coragem e determinação. Esther, com sua fé inabalável e sua disposição para arriscar tudo em prol de seu povo, tornou-se um exemplo inspirador de como a confiança em Deus pode capacitar as mulheres a desempenharem papéis transformadores em suas comunidades. Assim como Esther, cada mulher é chamada a reconhecer o propósito divino em sua vida e a agir com coragem diante dos desafios que se apresentam. Que a história de Esther nos lembre da importância de ouvir o chamado de Deus e de confiar na sua orientação, mesmo nos momentos mais difíceis. Que as mulheres de fé sejam fortalecidas pela coragem de Esther e encontrem inspiração para seguir adiante, sabendo que Deus as capacitou para cumprir um propósito maior em suas vidas. Esther, mesmo diante das pressões e incertezas que cercavam sua decisão, encontrou forças na sua fé inabalável para enfrentar o desafio diante dela. Ela sabia que a coragem verdadeira não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. O exemplo de Esther nos ensina que a confiança em Deus pode nos impulsionar para além dos nossos limites e nos capacitar a enfrentar os obstáculos mais intimidantes com determinação e esperança. Sua história inspira mulheres de todas as gerações a reconhecerem o chamado divino em suas vidas e a confiarem na orientação do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao seguir o exemplo de Esther, as mulheres podem encontrar força para superar desafios aparentemente impossíveis e cumprir um propósito maior em suas jornadas de fé. Esther, uma jovem judia de origem humilde, foi escolhida dentre várias jovens para se tornar a rainha do poderoso rei Xerxes, em um período marcado por intrigas palacianas e perigos iminentes. Sua ascensão ao trono não foi apenas um ato de providência, mas sim o cumprimento de um plano divino para que ela desempenhasse um papel crucial na história de seu povo. A coragem e a fé de Esther foram postas à prova diante das ameaças que pairavam sobre os judeus sob o reinado de Xerxes, mostrando que mesmo os mais improváveis podem ser instrumentos nas mãos de Deus para realizar grandes feitos. A história de Esther nos ensina que a posição social ou as circunstâncias adversas não são obstáculos intransponíveis quando se confia na orientação divina e se age com determinação em prol da justiça e da proteção dos vulneráveis. Quando confrontada com a possibilidade de permanecer em silêncio ou arriscar sua vida ao falar com o rei sobre a situação de seu povo judeu ameaçado de extinção por um decreto real maligno elaborado pelo príncipe Amã, Esther enfrentou uma das decisões mais cruciais de sua vida. A pressão para manter-se calada e preservar sua segurança pessoal era avassaladora, mas o amor e a compaixão que Esther nutria por seu povo a impulsionaram a superar o medo e agir com coragem. Ela compreendeu que sua posição privilegiada como rainha não era apenas um símbolo de status, mas sim uma oportunidade divina para interceder em favor dos oprimidos e injustiçados. Ao decidir se colocar em risco para defender os judeus diante do rei, Esther demonstrou que a verdadeira coragem nasce da empatia e da solidariedade, mesmo quando as consequências pessoais são incertas.
Sua determinação em enfrentar as adversidades com fé e ousadia ressalta a importância de se posicionar do lado da justiça e da bondade, independentemente dos desafios que se apresentam. Diante da iminente ameaça que pairava sobre seu povo, Esther enfrentou uma encruzilhada que colocava em jogo não apenas sua própria vida, mas a sobrevivência de toda uma nação. A coragem que a impulsionou a se apresentar diante do rei sem ser chamada não foi apenas um ato de bravura individual, mas sim um testemunho do seu profundo compromisso com os princípios de justiça e compaixão. Ao proferir as palavras "se eu perecer, pereci", Esther revelou não apenas resignação diante do perigo iminente, mas também uma determinação inabalável em cumprir o propósito divino para o qual fora designada. Sua atitude desafiadora diante das adversidades ecoa através dos séculos como um exemplo inspirador de como a fé e a coragem podem transformar não apenas destinos individuais, mas também o curso da história. Esther, ao ouvir as palavras sábias e encorajadoras de seu tio Mordecai, que a desafiou a reconhecer a importância de sua posição como rainha no momento crucial em que seu povo enfrentava uma ameaça iminente, sentiu um misto de responsabilidade e determinação. Ela compreendeu que sua ascensão ao trono não era apenas fruto do acaso, mas parte de um plano divino para utilizá-la como instrumento de salvação e proteção para os judeus. As palavras de Mordecai ecoaram em seu coração, fazendo-a refletir sobre o propósito maior que Deus havia confiado a ela. Em meio às pressões do palácio e às incertezas do futuro, Esther encontrou forças para agir com coragem e decisão, impulsionada pela convicção de que sua posição privilegiada não era um fim em si mesma, mas sim um meio para cumprir o desígnio divino. Assim, ela se preparou para enfrentar o desafio diante dela com fé inabalável e determinação inquebrantável. Esther, após revelar sua origem judaica ao rei Xerxes e expor os planos malignos de Amã contra seu povo, sentiu um misto de coragem e determinação. Com autorização real, ela convocou todos os judeus do reino para se unirem em oração e preparação diante da ameaça iminente. A rainha, ciente do risco que corria ao desafiar as leis persas, decidiu agir em prol da justiça e da sobrevivência de seu povo. Sua atitude audaciosa demonstrou não apenas sua fé inabalável em Deus, mas também sua disposição para assumir as consequências de suas ações em nome daqueles que amava. Ao convocar os judeus para a defesa coletiva e espiritual, Esther mostrou que a coragem vai além do enfrentamento pessoal dos desafios, abrangendo também a solidariedade e o cuidado mútuo em tempos de adversidade. Esther, ao obter a autorização real do rei Xerxes para intervir em favor de seu povo judeu ameaçado, redigiu um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem contra seus inimigos. Com coragem e determinação, ela garantiu não apenas a segurança dos judeus sob o domínio persa, mas também a preservação de sua identidade e liberdade religiosa. O decreto emitido por Esther representou não apenas um ato de justiça e proteção, mas também um testemunho vivo do poder transformador da fé e da coragem diante das adversidades. Ao desafiar as leis estabelecidas e agir em prol da justiça e da dignidade de seu povo, Esther se tornou um exemplo inspirador de como uma única pessoa pode fazer a diferença e impactar positivamente a história. Sua ousadia e compromisso com os valores divinos ecoam através dos séculos como um farol de esperança e inspiração para todos aqueles que enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. Agora é o seu momento de decidir, permanecer em silêncio ou agir com fé e coragem, assim como Esther. Se você sentiu seu coração tocado por esta mensagem, inscreva-se no canal Chave do Céu Oficial, ative o sininho e venha fortalecer sua fé diariamente conosco. Compartilhe esta mensagem com mulheres que precisam de coragem hoje. Que Deus abençoe sua jornada.